O que é e como funciona a realidade virtual? Eu estou aqui fazendo essa transcrição dos artigos, né, para vídeo, e esse aqui foi o segundo artigo que eu criei, né, falando sobre como funciona, né, a realidade virtual, né, o que ela é, na verdade, como que ela funciona. Então, se a gente procurar nas literaturas, a gente vai encontrar várias referências e várias definições do que é realidade virtual, certo? Só que a verdadeira realidade virtual aquela que define realmente o conceito, né, de realidade virtual. Ela só é obtida, só é alcançada quando se existe, né, a transmissão da sensação de imersão, que é o seguinte, que é realmente ter aquele sentimento, aquela sensação de estar dentro de um ambiente virtual. Tá? Então, de todas as características, né, da realidade virtual, o que é mais interessante, mais impactante é a imersão. E é essa característica que faz dela, né, essa tecnologia, né, tão diferenciada. Né? Então não existe uma realidade virtual sem a imersão virtual. A gente pode até ver algumas referências, algumas postagens, alguns artigos na internet, principalmente em redes sociais também, quando a pessoa compartilha lá uma foto 360 ou um vídeo 360 e falando que aquilo é realidade virtual. Na verdade, aquilo faz parte da realidade virtual. Né? Ela é apenas um pedaço, ela é só o conteúdo imersivo. Mas para que exista realmente realidade virtual, é preciso de mais ingredientes nessa receita, digamos assim. É preciso de um aplicativo de realidade virtual, é preciso dos óculos de realidade virtual e do conteúdo. Então, quando você junta tudo isso, aí sim você tem uma experiência. Então, para mim, a definição mais simples, né, mais didática de realidade virtual que a gente pode dar é que a realidade virtual ela é a capacidade de transportar uma pessoa para dentro de um ambiente completamente virtual. Então, quando a gente consegue fazer isso, aí sim, digamos, a gente tem a experiência de imersão, a gente tem a realidade virtual acontecendo. Então, se você que está aqui assistindo, ouvindo, né, ou até lendo, né, aqui no blog também, se você já vestiu alguma vez os óculos, né, você vai compreender o que eu estou falando. Né? Talvez você não vai entender muito bem se você não tiver passado por essa experiência. Mas é mais ou menos isso. Né? Você tem que vestir os óculos para poder se sentir dentro de um ambiente virtual. Só que não é apenas os óculos. Você precisa de um conteúdo e você precisa de um aplicativo, tá? Ou de um software para poder, né, transmitir o conteúdo nos óculos. É... Como é que ela funciona? Então, como é que ela age, digamos assim? Digamos que o nosso cérebro ele seja um grande computador, certo? Então ele interpreta tudo que ele recebe de informação. E ele recebe as informações através dos nossos sentidos, né, dos nossos cinco sentidos. Então ele recebe essa informação, né, ele processa ela, ele interpreta, às vezes ele se adapta e ele nos dá uma resposta. Né? E isso ocorre em frações de segundos, é muito rápido. Né? E isso, digamos, ele se dá em cada ambiente que a gente está, ou, digamos, fisicamente falando, né? Então, se a gente está em um determinado lugar, ele interpreta aquilo que ele recebe que está em volta dele, né? O cérebro, né? Se a gente vai para um outro local, ele se comporta de uma forma diferente, né? Ele vai se adaptando a cada ambiente. Então, digamos que a realidade virtual é mais ou menos fazer isso com o cérebro, é levar ele para um outro ambiente, né, e que de forma que ele entenda que aquilo é real, mas na verdade é virtual. E aí, claro, só através dos óculos é que isso acontece. É, Quanto mais sentidos a gente entregar para o nosso cérebro nessa experiência imersiva, né, mais real vai ser a sensação de estar dentro do ambiente. Então, digamos, mais real o cérebro vai achar que é aquele ambiente. Então, por isso que, além da visão, né, que a gente tem quando coloca os óculos, muitas experiências usam fones de ouvido, alguns já tem algumas luvas que a gente veste e a gente tem a sensação de tato. Tem alguns coletes, principalmente em jogos que ele parece que ele tem, digamos, sensores ali elétricos, né, que nos dão, digamos, os estímulos do músculo, como se fosse, né, a resposta, né, ao que está acontecendo dentro do jogo, né, ou
dentro de alguma outra aplicação de treinamento, por exemplo. Então, isso a gente acaba treinando o nosso cérebro, né? E tudo isso acontece no nosso cérebro, não só na realidade virtual, mas em tudo que a gente faz, né? Quando a gente está assistindo um vídeo, né, um filme, quando a gente está visitando, conhecendo algum outro lugar, quando a gente está aprendendo, né, alguma atividade nova, como andar de bicicleta, como nadar, dirigir, né, estudar matemática ou qualquer outra matéria, tudo isso a gente está entregando informação ao cérebro, a gente está treinando ele. E e isso a gente também faz através da realidade virtual. Então, quanto mais estímulos a gente entregar para o cérebro, né, mais real ele vai achar que é aquela experiência. E no nosso cérebro, essa experiência, as experiências em si, né, elas são gravadas de forma diferente, vamos dizer. Né? Então, é muito mais fácil a gente acessar uma memória de uma lembrança, digamos, de uma viagem, de um lugar que a gente conheceu, do que acessar a memória de alguma coisa que a gente leu, por exemplo. Porque a visão, digamos, ela é mais, é uma, não vou dizer que é a mais, né, impactante, mas é uma das mais impactantes, né? A gente grava as informações em lugares diferentes. Então, o cérebro acessa de forma diferente. Então, quando a gente transforma, né, essa experiência numa experiência de vida, digamos assim, uma experiência vivida, o cérebro é como se ele desse uma prioridade nessa experiência, certo? Então, por isso que as experiências imersivas elas são tão impactantes e elas podem, digamos, fazer com que algumas atividades, alguns setores, né, treinamentos, por exemplo, eles possam ser totalmente modificados, né, a forma de como passar um treinamento para uma pessoa ele pode ser totalmente diferente, né, através da realidade virtual, ele pode ser muito mais impactante através da realidade virtual do que um simples treinamento teórico, por exemplo. Porque a teoria ela é armazenada de uma forma diferente no nosso cérebro. Né? Já a experiência é uma informação que o cérebro dá prioridade. Então, experiências vividas, né, são acessadas de formas mais rápidas no cérebro. Então, isso faz com que a gente lembre muito mais, de forma mais intensa e muito mais rápida. Né? Então, eu acredito que talvez até aqui tenha ficado claro o conceito, né, do que é uma experiência imersiva. Né? E talvez ainda você tenha algumas dúvidas, né, de como ainda pode aplicar isso na prática. Né? Uma coisa é tu entender como funciona, né, de que realmente ela estimula o cérebro. Então ela pode te dar mais informações, né, do que algo, digamos, teórico. Então quando você pega o mesmo conteúdo e você lê, ou você pega o mesmo conteúdo e você pratica, é diferente. Né? Então, existem aqui várias literaturas que você encontra muitas referências aos óculos, né? Sim, eles ocupam, né, um grande, um importante papel na realidade virtual, só que eles não fazem isso sozinhos, né? Eles precisam, digamos, de outras coisas, né, que formam um conjunto para criar essa experiência imersiva. Né? Então, por que eu estou falando isso, assim, tentando, digamos, explicar ao máximo essa questão da experiência? Porque se tem uma ideia de que você comprando o óculos já resolve tudo. Né? Você compra o óculos, você vai ter uma experiência imersiva, só que não é bem assim. Então, você precisa de ingredientes para essa experiência. E a experiência imersiva, né, o que eu chamo dos 3 pilares da realidade virtual, ela só é obtida com conteúdo imersivo, com um aplicativo ou software de realidade virtual e com os óculos. Quando eu combino esses 3 itens, é que eu consigo criar uma experiência de imersão. Se eu pegar um óculos e colocar ele somente vestir ele na cabeça, vestir ele no rosto, eu não vou ter o que ver, não vou ter nenhuma informação, né, para conseguir ser transmitida na tela e nas lentes. Né? E se eu pegar só um conteúdo e ver ele no computador, eu não vou ter a experiência, a sensação de estar dentro dele. Então eu tenho que combinar essas coisas. Então eu tenho, digamos, um conteúdo, né, e eu tenho um aplicativo que processa esse conteúdo e entrega ele no óculos. Então eu tenho esse fluxo, eu tenho conteúdo, aplicativo e óculos. O aplicativo acessa o conteúdo e o aplicativo transmite esse conteúdo no óculos, na tela do óculos, e assim eu tenho a experiência de imersão.
Tá? Então, os óculos eles permitem visualizar o conteúdo, né? E os aplicativos eles fazem a ponte entre o conteúdo, né, e entre os óculos. Só que o conteúdo ele precisa ser imersivo, certo? Então, existem alguns tipos de conteúdo imersivo. Não é qualquer conteúdo. Então, por exemplo, se eu tirar uma foto com o meu celular, ou com uma câmera, ou gravar um vídeo com o celular ou com uma câmera, agora eu quero transformar ele em realidade virtual. Eu não tenho como fazer isso. Eu preciso gravar ele em 360. Ou eu preciso gerar ele através de um projeto 3D, né, que são, digamos, conteúdos imersivos que podem, né, ser visualizados de forma imersiva. Tá? Então, podemos dizer que o aplicativo de realidade virtual ele é o meio de transmissão. Tá? Ele é responsável por levar o conteúdo imersivo até as lentes dos óculos. Tá? Então, todos os itens são, digamos, importantes no processo. A gente não pode negligenciar nenhum, porque isso afeta realmente a experiência de imersão. Né? Então, por exemplo, se eu tiver um conteúdo de baixa qualidade e tiver um óculos top de linha, a experiência pode ser ruim. Se eu tiver um óculos ruim e um conteúdo de ótima qualidade, a experiência vai ser prejudicada. Né? Se eu tiver um óculos top de linha, um ótimo conteúdo imersivo e tiver um aplicativo, um software ruim, a experiência vai ser prejudicada, sabe? Então, eu não tenho como priorizar um desses itens somente, eu tenho que priorizar os três, tá? E onde a gente pode usar a realidade virtual, certo? Eu digo que não há limites, né? Muito menos para essa tecnologia. Então, a gente está ainda vivenciando, né, apenas o começo do que está por vir, mas e muitos setores vão passar, né, por uma grande transformação. Eu até comentei a questão do ensino, né, do treinamento. Eu vejo que é algo que já está realmente se transformando, né? O mercado imobiliário também, a arquitetura. Então, muitos mercados já estão começando a sentir esse impacto e outros ainda vão, né, ter esse impacto daqui para frente. Né? E eu listei aqui alguns desses setores que eu vejo que têm o maior impacto. Né? De novo, não é que a realidade virtual se limite a esses setores, mas eu vejo que eles têm já um grande impacto imediato com o que a gente já tem disponível em tecnologia. Tá? Por mais que ela ainda tenha a evoluir, o que a gente já tem disponível, né, já é uma grande base para o que, digamos, dá para se fazer. Né? E dá para se fazer já muita coisa de qualidade. Então, aqui, o que eu vejo que tem um grande impacto positivo, né, já nesse momento com o que a gente tem, é a arquitetura. E aí, na arquitetura entra design de interiores, entra decoração, entra apresentação e venda de projetos, entra, né, profissionais de arquitetos realmente, projetistas, engenheiros, é, design de interiores. Então, todo mundo que trabalha nessa área, né, teria aí um grande impacto, né, de imediato. Móveis planejados, então muitas lojas e redes de móveis planejados, né, que vendem esses projetos, então podem se beneficiar já de imediato, né, dando ao cliente uma sensação de já entrar dentro da sua casa mobiliada sem executar o projeto, né, melhorando aí também o processo de venda, apresentação, reduzindo o custo, né, com o tempo, né, de aprovação dos projetos. Bom, eu tenho outros artigos que eu falo um pouco mais sobre esses benefícios. Então, arquitetura, construção civil, né, então entra também a engenharia, né, a integração com projetos BIM, que é muito interessante. Mercado imobiliário, principalmente para apresentação e venda de imóveis, né, seja eles usados ou novos, né, ou na planta, né, visitas virtuais, decorados virtuais. Para que levar o cliente em um monte de imóveis, né, para visitar pessoalmente se ele pode ter uma experiência, digamos, 98% igual, mas de forma virtual? Né? Educação primária, secundária, à distância, treinamentos, complemento de conteúdo, né? Tudo que envolve aí a educação, desde a básica até, né, passando pelo ensino médio, chegando também à graduação. Saúde, que a gente já vê também, tratamentos de fobia, né, humanização do atendimento, tratamento de condições psicológicas, né, tratamento de pessoas acamadas, cadeirantes. Então, tudo isso já tem algumas iniciativas,
né, no Brasil e fora, e tende a aumentar muito mais. No varejo também já tem muitas ações de PDV, virtualização de lojas, né, teste AB de produtos e clientes, lojas, layouts, apresentação de franquias. Então já tem algumas coisas começando nesse setor também. Né, turismo com simulação de pacotes de viagem, ou até simulação de viagens. Já tem algumas companhias aéreas vendendo passagens, né, utilizando dessa forma também, de virtual, né, de ter essa experiência de ir para um país destino, mas, digamos, antes de ir para o país. Treinamentos corporativos, como segurança do trabalho, até eu comentei um pouquinho antes, né? Instruções de uso de máquinas e equipamentos, procedimentos específicos, melhoria de processos, aumento da qualidade, redução, né, de desperdício. Então, assim, muitas coisas que voltadas para a indústria que a gente pode, né, atingir ou complementar ou mudar ou melhorar através de treinamentos virtuais. Né? E o que já tem também, principalmente nos Estados Unidos, é a transmissão de eventos. Transmissão de conteúdo, né? Transmissão de eventos online, streaming, como esportes, shows, eventos, documentário e jornalismo. Então a gente já tem aquilo que aparece no Fantástico, por exemplo, que eu acho que está aparecendo ainda, né? Que é alguma visualização 360 de alguns ambientes, de alguns locais, né? Já é uma introdução do uso da tecnologia, né, no meio jornalístico. Mas ainda, aquilo não é ainda uma realidade virtual por completo, é uma visualização em 360. Já na NBA, em alguns esportes americanos, já existe realmente a transmissão desses jogos, por exemplo, através para visualização nos óculos, né, com câmeras realmente 360 fazendo streaming dos jogos ao vivo, e você pode escolher, né, de qual câmera você quer utilizar, né, de qual câmera você quer visualizar. Então, tem uma câmera perto da cesta de basquete, tem uma câmera do lado do banco dos atletas, tem uma câmera no meio da galera. Então, assim, você pode escolher de onde você quer ver. Então, você tem uma sensação de estar realmente lá presente no jogo, mas você está virtualmente em casa. Então, esses são algumas das referências. De novo, não se limita a isso, né? Mas são já alguns exemplos, né, de uso e de potenciais de uso para a tecnologia. Tá? Bom, eu espero que esse conteúdo, né, tenha ajudado. Né? Eu tentei aqui explicar um pouquinho de como funciona a realidade virtual, de como ela mexe com os nossos sentidos, né, de como a gente tem essa sensação de estar presente na realidade, dentro do ambiente virtual, como a realidade virtual ela é alcançada, né, quais são os itens que compõem ela e onde ela pode ser usada. Então, foi mais ou menos nessa linha, né, desde como ela nos afeta, como ela é feita, até onde ela pode ser usada. Né, eu segui esse caminho aí. Espero que tenha contribuído para você ter um melhor entendimento, né, do que né, e de como funciona a realidade virtual. Então tá, vou ficando por aqui. Nos próximos conteúdos eu vou detalhar um pouquinho, né, disso que eu falei dos pilares da realidade virtual, dos óculos. Então eu vou criar, né, vou transcrever aqui os outros artigos que falam mais sobre isso, né, que falam exatamente sobre cada pilar e falam sobre os diferentes, né, modelos de óculos e as diferentes experiências de imersão. Tá certo? Beleza? Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.